Nós estamos começando a nossa escola bíblica dominical deste domingo 13 de dezembro de 2020, exatamente agora 17 horas e 40 minutos. Você é muito bem-vindo a este momento de estudo da Palavra de Deus. Eu convido você para abrir sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos 22 e 23. O apóstolo Paulo, nesta carta, neste texto, diz o seguinte: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Baseado neste texto, eu gostaria de trazer um assunto aqui, a questão da evangelização e dos seus vários métodos, para nós alcançarmos o maior número de pessoas para Cristo. I.M. Bounds, um piedoso metodista do século XIX, autor de uma das obras mais conhecidas de lá para cá sobre oração, disse o seguinte: o método de Deus é o homem. Deus não unge máquinas, Deus não unge métodos, Deus unge homens. Certamente a estratégia da evangelização do mundo passa por uma evangelização que requer penetração de todo o mundo, a mobilização de toda a igreja e a utilização de todo o método legítimo e correto. É claro que quando Paulo diz que fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns, ele não estava recomendando duplicidade, ele estava recomendando flexibilidade. Há dois grandes riscos no que tange à pregação ou à evangelização. O primeiro risco é mudar a mensagem. O segundo risco é engessar os métodos. A mensagem não pode mudar porque é imutável, porém os métodos precisam ser flexíveis e adaptados à situação. Então eu queria hoje pensar com você sobre este assunto, os métodos de evangelização. Primeiramente vamos pensar nos métodos que Jesus Cristo usou. Jesus usou vários métodos, de acordo com as circunstâncias e de acordo com as pessoas. Nós não podemos relativizar a mensagem e nós não podemos sacralizar os métodos. Os métodos não podem ser engessados. Eles devem variar de acordo com circunstâncias e pessoas. Por exemplo, quando Jesus estava conversando com Nicodemos, um teólogo, mestre em Israel, fariseu, membro do Sinédrio, Jesus foi no ponto central, dizendo: Nicodemos, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Importa-vos nascer de novo. E Jesus aborda este assunto com Nicodemos. Mas, por exemplo, quando ele encontra o paralítico de Betesda, há 38 anos, numa maca, abandonado, desprezado, com a esperança achatada, Jesus não faz a mesma abordagem. Jesus não pergunta para ele: você quer nascer de novo? Talvez ele pudesse responder: bom, eu não quero de jeito nenhum, já estou cansado desta vida, nascer outra vez para mim eu enfado. A pergunta de Jesus para ele foi outra, a abordagem foi outra: queres ser curado? Queres ser curado? O método era pertinente à pessoa, à ocasião. Por exemplo, ao odiado Zaqueu, por ser maioral dos publicanos,
considerado traidor da pátria, colaboracionista de Roma, homem que todo mundo olhava para ele com desdém. A abordagem de Jesus a Zaqueu foi: desce depressa, porque me convém hoje pousar em tua casa. Jesus constrói pontes de contato, mostrando o seu interesse por ele, ainda que todos o desprezassem. Quando Jesus, por exemplo, é levado a responder a uma situação diante de um quadro de uma mulher apanhada em flagrante adultério e lançada aos pés de Jesus, e os acusadores disseram: olha, a lei de Moisés ordena apedrejar, tu que dizes? E o Senhor Jesus Cristo se calou. E diante da insistência dos acusadores, Jesus respondeu: quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Mas se dirige à mulher e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Pois eu também não te condeno, vai e não peques mais. Para a mulher samaritana, numa crise existencial, Jesus rompe vários tabus para criar uma rota de comunicação com seu coração. Jesus rompe o preconceito do cardápio, mandando seus discípulos a Sicar comprar pão. E a palavra Sicar é a cidade dos bêbados. Ficava num território samaritano, cujo entendimento dos judeus era: ali só tinha pão imundo. Jesus quebra essa barreira. Jesus vence o preconceito racial. Os samaritanos não se davam com os judeus, nem os judeus com os samaritanos. E Jesus quebra essa barreira para alcançar o coração daquela mulher. Quando pede a ela um favor: dá-me de beber. E ela responde: como tu me pedes de beber, sendo tu judeu e eu samaritana? Jesus rompe o preconceito cultural. Um rabino não podia conversar com a mulher em público, nem mesmo se fosse sua esposa. Pois Jesus, ao meio-dia, assentado no poço de Jacó, ao aproximar aquela mulher, ele entabula uma conversa com ela, quebrando esta barreira do preconceito cultural. Jesus quebra o preconceito religioso. Aquela mulher entendia que a verdadeira adoração era no Monte Gerizim. Os samaritanos não eram considerados religiosos sérios pelos judeus. Eles rejeitavam boa parte ou a maior parte do Antigo Testamento. E desta maneira Jesus mostra para aquela mulher que não é nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, porque o verdadeiro Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. E Jesus então vai conquistando espaço na agenda, no coração, na mente daquela mulher, para comunicar a ela o Evangelho. Jesus rompe, por exemplo, o preconceito moral. Jesus diz para aquela mulher assim: vai, chama o teu marido e vem cá. E ela respondeu: eu não tenho marido. E Jesus diz: é verdade, você já teve 5. Mas esse que você mora com ele não é seu marido. Apesar daquela mulher ser execrada pela opinião pública, apesar daquela mulher carregar um fardo enorme da sua condição moral naquela cidade, Jesus não só alcança o coração dela, mas faz dela uma missionária. Porque Jesus teve a habilidade de flexibilizar os métodos de abordagem. Por exemplo, quando você olha a abordagem dos métodos, e eu queria pensar com você nesse detalhe, veja comigo, Jesus usou a evangelização pessoal. Há 35 entrevistas pessoais de Jesus registradas nos evangelhos. É o tete a tete, olho no olho, conversa particular. Que método extraordinário, um ganhando mais um. Jesus usou esse método. Segundo, Jesus usou o método da evangelização de massa. Ele pregou para multidões, várias vezes.
A questão não é este ou aquele método, é este e aquele. Eu uso só um método, só esse método é bom. Não, você pode usar esse método, talvez é o melhor que funciona para você, mas outras pessoas têm usado outros métodos, desde que legítimos, desde que não contrariem as Santas Escrituras, devem ser usados, e Jesus usou tanto o evangelismo pessoal quanto o evangelismo de massa. Por exemplo, Jesus usou o método da evangelização pelo ensino. O sermão chamado do Monte é uma evidência disso. O apóstolo Paulo, quando esteve com os presbíteros de Éfeso, ele falou para eles de que ele os ensinava publicamente também de casa em casa. Ou seja, é necessário ensinar. É por isso que o Dr. Mark Lloyd Jones disse que todo sermão que expõe a Bíblia é evangelístico. Porque na medida que você vai ensinando a Bíblia, na medida que você vai abrindo as Escrituras e expondo as Escrituras, como aconteceu com os dois caminhantes de Emaús, o coração vai aquecendo, os olhos vão se abrindo, o coração vai sendo tocado. É evangelismo. Mas se você perceber, nós podemos também usar o que nós chamaríamos de evangelismo informal. É quando você não só fala, mas você impacta com o seu exemplo, com a sua vida. Quando você demonstra que aquela mensagem que você anunciou, ela vem respaldada pelo seu exemplo, pelo seu estilo de vida. Eu li certa feita de um professor no Japão, que foi proibido de pregar em sala de aula, e ele, proibido, resolveu apenas dar o seu exemplo. E eu não estou dizendo que o nosso exemplo em si seja suficiente para apresentar o plano da salvação e expor acerca da expiação, da redenção, mas há momentos em que, em havendo impossibilidade de se abrir a boca, você pode viver o Evangelho. E o mundo está olhando mais para nós do que nos escutando. O evangelismo informal é fundamental, estilo de vida. O que é que eu quero dizer com isso também? Significa que evangelismo ou evangelização não é uma agenda. Não é uma agenda. Não é o dia tal, do mês tal, do horário tal, assim nós vamos fazer evangelismo. Não, é seu estilo de vida. É você falar de Jesus para a pessoa do supermercado, para atendente do caixa do supermercado, para atendente da farmácia, motorista do Uber, motorista do táxi, no seu metrô, quando você está viajando, no seu ônibus, pegando um voo internacional ou doméstico. É você aproveitando a oportunidade lá na sua família, lá na sua parentela, lá com seus colegas de esporte, de lazer. É estilo de vida. É claro que tem também o que nós chamamos de programa evangelístico formal, como Jesus enviou os 70, expressamente para pregar, para expulsar demônios, para orar pelos enfermos. Então, o ponto que eu quero chamar a sua atenção é que não é este ou aquele método, é você usar todos os métodos legítimos para levar a esperança do Evangelho. Quando eu olho, por exemplo, para o que Jesus nos ensinou, eu vejo algumas coisas. Em primeiro lugar, Jesus disse para Pedro, quando Pedro teve aquela experiência relatada lá em Lucas 5, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, eu sou um pecador. E Jesus disse: não temas, porque eu farei de ti um pescador de homens. E essa ideia de pescador de homens é muito interessante, porque você tem que fazer uma distinção entre o pescador apenas para lazer, para dar uma descontraída, e do pescador profissional. O pescador profissional é aquele que conhece os vários tipos de peixe, as várias iscas para cada tipo de peixe, onde ele encontra cada tipo de peixe. Então nós precisamos entender que o Evangelho é o mesmo,
Mas de repente a abordagem vai variar de acordo com as pessoas para quem você vai pregar. A linguagem que você vai usar no meio científico é uma. A linguagem que você vai usar para uma pessoa que vive na região rural é outra. A linguagem que você vai usar para um estudante é uma, a linguagem que você vai usar para um funcionário público é outra. O evangelho é o mesmo, mas você flexibiliza o método. Por exemplo, o princípio da receptividade. Nem sempre o peixe está querendo comer. Tem que saber a hora, tem que saber o local, tem que saber a profundidade. E esse é um aspecto interessantíssimo. Há campos que estão maduros, há campos que estão verdes. Há lugares em que você chega e as pessoas estão ávidas pelo evangelho, há outros lugares que você chega e as portas estão fechadas. Paulo tinha essa percepção. Quando ele viu uma porta aberta, ele orava e falava: Deus, abre portas, ou me mostra portas, ou abriu uma porta e eu preciso aproveitar esse momento. Tantas vezes há investimentos pesados na área missionária para países que estão fechados. E há países que estão abertos, rogando, clamando que envie gente, o fruto está maduro, está na hora de colher. E nós tínhamos que ter essa percepção das portas abertas, das oportunidades, para entendermos o que Jesus está nos ensinando sobre pescadores de homens. Há tempo certo de pescar. Mais do que isso, é preciso ir em alto mar. Tem gente pescando no barranco apenas, não indo lá fora onde os pescadores estão. Então, você precisa usar o método certo, na hora certa, para as pessoas certas, para as circunstâncias certas. Você não está mudando a mensagem, você está flexibilizando o método. Na palavra de Paulo: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho. Quando você olha para Jesus, lá em Atos 1:8, ele usa um outro método maravilhoso, que é o método centrífugo. Se você parar para olhar ali, está escrito o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. É como se você jogasse uma pedra dentro de uma poça d'água, e você vai vendo ondas se formando, cada vez mais crescentes. O que está acontecendo hoje? Via de regra, a igreja não está indo. Ela espera que os pecadores venham a ela. Nós transformamos os nossos templos na única trincheira de evangelização. Nós queremos que os peixes pulem no nosso barco, ou pulem na nossa rede, em vez de lançarmos as redes. E Jesus está nos ensinando que a evangelização precisa ser centrífuga. A igreja precisa sair, a igreja precisa ir, a igreja precisa alargar as suas fronteiras, ampliar o espaço da sua tenda, nesta evangelização que vai crescendo até alcançar os confins da terra. Quando você vai usar, por exemplo, os métodos de Paulo, Paulo vai usar praticamente os mesmos métodos que Jesus usou. Por exemplo, ele usa o evangelismo pessoal, como fez lá com os guardas pretorianos, os membros da guarda pretoriana, enquanto estava algemado na primeira prisão em Roma. Ele usa a evangelização nos lares, de casa em casa. Está lá em Atos 20:20. Aliás, as igrejas que mais crescem, e crescem de forma mais saudável ainda hoje, são as igrejas que têm capilaridade, que não limitam a sua ação missionária e evangelizadora apenas aos domingos e aos redutos do templo entre quatro paredes, mas a igreja que se espalha pela cidade, tendo reuniões periódicas, semanais, nos lares, onde tantas pessoas com barreira, talvez, para vir a um templo, não teria dificuldade de atender um convite do seu vizinho, para ir à casa dele, para uma reunião de estudo da Bíblia. E Paulo usou isso.
Outro método que Paulo usou foi a apologética. Se você perceber, Paulo ia na sinagoga, lá em Atos 17, para dissertar, para argumentar logicamente, para provar à luz das Escrituras que o Jesus de Nazaré era o Messias de Deus, prometido pelos profetas. A apologética é um instrumento evangelístico, sobretudo nos meios acadêmicos, onde as pessoas estão acostumadas a ponderar, a argumentar, a aquilatar as ideias, a pôr uma ideia em comparação com a outra. Então é necessário usar a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa capacidade intelectual, à luz da iluminação do Espírito Santo, para argumentar com as pessoas, e Paulo fez isso. Paulo ia das sinagogas, Paulo ia nos salões seculares, Paulo evangelizava nas prisões, Paulo evangelizava através das suas cartas, da literatura. E sabe, gente, hoje nós vivemos no tempo mais, diria eu, fascinante da história. Porque hoje nós temos a literatura, temos facilidade de imprimir Bíblias, temos facilidade de publicar livros, temos facilidade de imprimir folhetos. Nós temos hoje a ferramenta das grandes mídias. Você tem a televisão, você tem o rádio. Você tem hoje a bênção de viver na época da comunicação sem fronteiras, da internet. De você usar as mídias sociais para evangelizar, Facebook, o Instagram, canal de YouTube, até mesmo o WhatsApp. São ferramentas extraordinárias que usamos e devemos usar ainda com mais profissionalismo, com mais eficiência, para alcançar a maior quantidade de pessoas. A questão não é usar este ou aquele método. Não, você vai usar este e aquele também. Não, televisão não funciona. Funciona. Não, rádio acabou. Não acabou. Não, literatura não adianta mais. Não, adianta sim. Você vai usar não apenas um, você vai usar todos os métodos possíveis para alcançar o maior número de pessoas. Você e eu vivemos nesta geração de comunicação mundial. Eu estou agora, por exemplo, dando esta aula aqui virtualmente. Mas pessoas no mundo inteiro estão assistindo. Esta mesma palestra aqui vai subir para o canal do YouTube da igreja e daqui a pouco você pode acessar. Pessoas do mundo inteiro acessando. Então é fascinante quando a igreja entende que ela vive no século 21, no século da comunicação, no século das maravilhas da tecnologia de comunicação, onde nós encurtamos distâncias e onde nós ampliamos os horizontes do alcance da nossa voz. Quais foram as estratégias da igreja primitiva na evangelização? Deixa eu compartilhar isso com você. A igreja primitiva usou 3 estratégias. E eu vou usar 3 palavras gregas para dar o significado delas: koinonia, diaconia e querigma. Ou seja, comunhão, serviço e proclamação. Se você examinar bem a igreja primitiva, ela usou essas 3 ferramentas ou essas 3 estratégias para evangelizar. Ou seja, aquela igreja tinha comunhão, se reunia de casa em casa, ela estava no templo, ela tinha um relacionamento tal entre os membros de harmonia, de amor, de assistência e cuidado, que quando alguém passava uma necessidade na comunidade, quem tinha mais posses, abria mão para socorrer, para assistir. E essa comunhão, esse amor prático, visível, eloquente, foi tão notório, tão poderoso, tão impactante, que a igreja ia contando com a simpatia de todo o povo, e a cada dia Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. É por isso
que no Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a sua vida para sempre. Uma igreja onde não tem comunhão, onde tem grupelhos, onde tem partidos, onde tem disputas, onde tem querelas, onde tem malquerenças, onde tem desavenças, onde o irmão fala mal do outro, o irmão puxa o tapete do outro, ali não tem vida. É um desserviço à evangelização. Porque a igreja, para ter autoridade e poder para evangelizar, ela precisa viver em comunhão uns com os outros. Mas em segundo lugar, a igreja primitiva usou a diaconia, o serviço, a assistência. Em outras palavras, o amor não é apenas um discurso, não é feito apenas por palavras, por retórica, por eloquência humana, mas é prático. Onde você tem o coração aberto, onde você tem a mão aberta, onde você tem o bolso aberto, onde você tem a sua casa aberta, onde amor é prático, onde você ajuda e socorre. E a igreja primitiva usou essa prática. Mas ainda em terceiro lugar, o querigma, é a proclamação. Tem muita gente que diz: não, o negócio é o seguinte, nós não precisamos falar, nós precisamos viver. Eu quero dizer para você que isso não está correto. O Senhor não nos mandou ficar em silêncio, Ele nos mandou pregar. Você respalda a pregação com exemplo. Mas a fé não vem pelo exemplo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então pregue, então proclame, então anuncie, então levante a sua voz. Então torne conhecido o mistério do Evangelho. Fale da cruz, fale da pessoa de Jesus, da sua obra, dos seus ensinos, dos seus milagres, da sua morte, da sua ressurreição, do seu governo, da promessa da segunda vinda. É desta maneira que a igreja primitiva avançou. Quando você vai para Jesus, ele usa os 3 métodos. Da koinonia amando, da diaconia servindo, e do querigma falando e pregando. Jesus foi um pregador, Jesus serviu, e Jesus amou. É por isso que o ministério dele teve um impacto tão magnífico. Agora, deixa eu me pensar com você aqui, em alguns detalhes dos métodos usados pela igreja primitiva. Eles trabalhavam primeiro de dentro para fora, de uma forma centrífuga, como Jesus havia orientado em Atos 1:8. Segundo, eles iam lá fora onde os pecadores estavam. Não esperando que os pecadores viessem, eles iam a eles. Está lá escrito em Atos 1:8 que todos que foram dispersos de Jerusalém em virtude da perseguição gerada pelo martírio de Estevão, iam pregando o Evangelho. Terceiro, eles impactavam o mundo pela comunhão. Quarto, eles abriam suas casas para que uma igreja ficasse ali estabelecida, porque não havia templos na época. A igreja se reunia nas casas. E eu gostaria de encorajar você que está aí me assistindo, não importa onde você esteja, no Brasil ou fora dele, a fazer da sua casa, do seu lar, uma agência evangelizadora, para a glória de Deus, para o testemunho do Evangelho. Convide seus vizinhos, convide seus amigos, reúna-se com eles, estude a Bíblia com eles. E onde a Bíblia é pregada, Deus produz a fé salvadora no coração das pessoas. Então, eu quero concluir deixando aqui algumas dicas para vocês. Primeira dica: se você ainda não tem uma reunião de evangelismo, de discipulado, lá na sua casa, aí na sua casa, pense em fazer isso. Se você é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, procure o pastor da igreja,
Digo, pastor, eu gostaria de ter um núcleo, pequeno grupo de estudo bíblico aqui na minha casa. Segundo, quem sabe os jovens aqui da Igreja de Pinheiros e de outros lugares que estão nos assistindo aí, mundo afora, os estudantes podiam, lá na escola, lá na universidade, talvez aí no período do recreio, no período do recesso, no período do intervalo, ter uma reunião com seus colegas de oração, de estudo da Bíblia. Eu conheço muitos frutos do meu ministério, com a graça de Deus, de reuniões com os estudantes, no intervalo, escolas de medicina, escolas de engenharia, escolas de direito, escolas secundárias, onde você pode levar a esperança do Evangelho. É notório que a intelectualidade humana nem sempre acompanha o nível de espiritualidade humana. Paulo chegou na capital intelectual do mundo, a cidade de Atenas, dos grandes corifeus da filosofia, Sócrates, Platão, Aristóteles. E diz a Bíblia que o seu espírito se revoltou por causa da idolatria reinando na cidade. A cidade que alcançara o apogeu da intelectualidade acadêmica, mas mergulhada no mais profundo caudal da cegueira espiritual. Então é preciso que a gente estude Bíblia nas universidades, porque ali tem um campo missionário. Talvez você possa ter estudos bíblicos na empresa, se você é um empresário. Você pode sim ter um espaço ali, onde você convida os seus funcionários, convide um pastor, convide um seminarista, convide um presbítero da igreja, um pregador leigo, para ir lá, dirigir uma reunião rápida, objetiva, para falar de Jesus. Talvez você possa, mulher que está aí me assistindo, fazer um chá na sua casa e convidar suas amigas. Faça um chá bonito, gostoso, agradável. Convide pessoas para vir à sua casa, tomar um chá com você. E ali você apresenta o Evangelho. Quem sabe um café dos homens, como nós temos aqui em Pinheiros, onde você convida homens e faz um café, leva alguém para dar um testemunho, leva alguém para anunciar a palavra de Deus, para pregar o Evangelho. Quantos frutos, quantos resultados extraordinários nós temos visto como fruto desse trabalho. Talvez você possa chamar seu vizinho para assistir com você um filme evangélico, filme com uma mensagem clara, cristocêntrica, bíblica, tem alguns bons. Então nós temos muitas ferramentas nas mãos, nós temos muitas janelas abertas, nós temos muitas oportunidades e nós precisamos aproveitá-las. Quer ver outra coisa? Você pode ter um evangelismo que nós chamamos aqui no Brasil, criado por um pastor presbiteriano, lá de Fort Lauderdale, pastor James Kennedy, que é o evangelismo explosivo, um dos melhores métodos de evangelismo pessoal. De você ir para uma praça, como minha esposa e eu já fizemos tantas vezes, fazer um questionário com alguém na rua, numa praça, e a partir daquele questionário apresentar o Evangelho, e ver pessoas sendo convertidas a Cristo. Nós podemos ainda ter uma boa recepção na igreja, para os visitantes que chegam, e ao longo da semana, fazer contato com eles, telefonar para eles, tendo a oportunidade de fazer uma visita a eles. São muitas as oportunidades que nós temos, são muitos os métodos que podem ser usados, são muitas as ferramentas que nós precisamos colocar nas mãos de Deus para fazer a obra. Ah, pastor, mas esse método não funciona. Ah, mas aqui não funciona. Ah, isso aqui não vale. Não, isso aqui não presta. Não, isso aqui já ultrapassou. A pergunta é, mas qual é o seu método? Qual que você usa? Me apresente o melhor. Nós precisamos trabalhar. Enquanto é dia, a noite se aproxima e não vai ter mais condições. Nós temos que ganhar esta geração, nesta geração, porque se nós não ganharmos esta geração, nesta geração, nós teremos fracassado rotundamente. O tempo urge. O tempo é agora. Nós não podemos calar, nós não podemos nos acovardar.
O que nos impede, às vezes, de pregar, não é porque os tempos são difíceis, não é porque os métodos são complicados, não, porque nos falta ousadia, nos falta coragem, nos falta denodo, nos falta compromisso, nos falta paixão. Então que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. Eu quero concluir lendo de novo o texto que nós lemos no início, quando Paulo nos orienta da seguinte maneira: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não é duplicidade, é flexibilidade nos métodos para pregar o Evangelho. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. É hora de você ser um ganhador de almas, é hora de você ser um evangelista, é hora de você ser um mestre, é hora de você abrir a boca e falar de Jesus, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Que Deus nos ajude a anunciar Cristo a tempo e a fora de tempo. Que Deus nos ajude também a ter a alegria de ver os frutos do nosso trabalho. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela sua participação conosco.